Yeah. Yeah. E aí, pessoal do canal, bora partir? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Mariana, no centro histórico de Mariana. Vamos fazer um vídeo aqui para vocês das coisas que a gente vai visitar. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e muito obrigada. Aqui nós estamos em frente à igreja de São Pedro. Vou mostrar para vocês a entrada ali. Ela é muito bonita. Aí a gente vai ali conferir se a gente consegue fazer uma filmagem lá dentro para mostrar para vocês, beleza? Vou dar uma paradinha aqui. Aqui é dentro da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra e levantarei minha igreja. A igreja de São Pedro. Ali a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Igreja de 1752. Ali Sagrado Coração de Jesus. Vamos aproximar do altar. Vai entrar aqui, paga uma taxa de R$5 de visitação, para visitar o interior da igreja. Olha o altar, que bonito. Em cima a imagem de São Pedro. Eu sempre comento. Qual que é o seu nome? Meu nome é Alair. Eu posso filmar você? Pode, sem problema. Meu nome é Alair, né? Eu sou marianense, nascido aqui na cidade de Mariana. Moro aqui do lado da igreja de São Pedro. E brinquei minha infância toda aqui dentro. Trabalho como guia turístico em Mariana há 30 anos. Essa igreja aqui da minha cidade foi a segunda igreja construída em Mariana. Ela tem 300 anos. São Pedro dos Clérigos, Irmandade dos Padres. Então essa igreja, diferente das outras, ela não foi construída para atender o público, a população. Ela foi construída para atender a arquidiocese. Então ela ficou 200 anos fechada, funcionando como seminário, biblioteca, cúria, arquivo. E atrás desse altar, a residência do bispo de Mariana. Hoje nessa casa moram 2 padres, que celebram missa aqui nos domingos, às 8h30 da manhã. Hoje teve a missa às 8h30. Sim. Eu sempre falo com os clientes que eu atendo nessa igreja, que essa igreja o turista não vai esquecer nunca mais que veio em Mariana e esteve na igreja de São Pedro em Mariana por 2 detalhes cruciais e muito importantes. Um deles, é a única igreja barroca no estado de Minas Gerais que o turista ele pode ter o privilégio de admirar um altar sem a presença de pintura e douramento de ouro. Ele ficou todo na madeira natural, na cor natural da madeira, que foi o cedro utilizado para poder esculpir esse altar. O altar foi feito por um artista português, Francisco Vieira Servas, foi um dos mestres que o Aleijadinho teve. Foi o artista que fez esse altar. E ele tem uma curiosidade muito interessante, porque como é uma igreja que tem uma arquitetura italiana, diferente da tradição portuguesa, que as igrejas são retangular, você observando a nave aqui da igreja, a planta dela não é retangular, a planta dela é elíptica, é oval. E por ela ter essa forma arredondada, observa só a acústica dessa igreja, ó. Se eu bater uma palma, proporciona um som, uma acústica privilegiada. O
que ajuda essa acústica, além da forma, né, elíptica, que ajuda muito, é a espessura da parede. Se você filmar lá na parte de cima as janelas, as vidraças, você vai observar que é 1 metro para dentro e 1 metro para fora. Então são 2 metros de parede. A igreja demorou 48 anos para ser construída e com 3.200 escravos trabalhando. Quando a gente fala o tempo que ela demorou e o número de escravos que trabalhou, que muita gente espanta. Na verdade, era uma coisa necessária na época, você ter esse número de escravos para conseguir fazer uma igreja deste porte em 40 anos. Logicamente, a gente não concorda com a escravidão, mas a gente sabe que todas as igrejas barrocas, né, não só em Minas Gerais, mas no nosso país, a mão de obra era escrava. As pedras, elas não podiam pesar menos de 2.000 quilos. Como não tinha cimento, a estratégia de construção era o seguinte: a pedra, quanto mais larga e pesada, mais firme e segura era a construção. Então, por esse motivo que havia necessidade de uma mão de obra farta, vasta, e demorava-se longos anos para construir, porque a dificuldade de transportar a pedra 30 quilômetros para a construção era grande. Você, logicamente, não encontrava uma pedra quadradinha, bonitinha, você tinha que dar forma a ela. Isso tudo demorava tempo e tinha logística para a construção de um templo deste porte. Uma outra coisa que nós vamos conhecer agora é uma raridade, é um dos atrativos da parte de baixo da visita da igreja, que é uma coisa que chama atenção, que vocês não encontram em nenhuma cidade histórica em Minas Gerais. A gente olhando aqui, o altar está lindo, perfeito, maravilhoso, parece que foi feito ontem, mas infelizmente 40% dele está com cupim. No mês que vem já tem um projeto de restauração. Por ela ter uma arquitetura italiana, é a única igreja que permite o turista entrar dentro do altar e ver o bastidor, a estrutura, a parte de trás, para estar essa parte bonita na frente. É uma curiosidade que os turistas sempre têm, que eles sempre entram nas igrejas e vê a parte da frente, fica aquela coisa na cabeça, como que é a parte de trás. E agora vocês vão ver e matar essa curiosidade, porque é a única igreja que permite o visitante fazer isso. Vamos lá para vocês verem. Legal, bacana. Aqui você vem atrás. Nós estamos entrando agora atrás do altar principal da igreja. Então, essa abertura, esse acesso, não é comum nas outras igrejas. Por essa igreja ter uma arquitetura diferente, né? Ela tem esse acesso que permite o visitante admirar isso que nós vamos ver agora. Se você observar essa peça maior aqui de cima, ali no canto dela, ali, ó, o tanto de buraco de cupim que tem, tá vendo? Ó? E é uma peça importante que ela sustenta a parte de cima do altar. Mas já fizeram um estudo, não tem perigo de cair eminentemente, não. Mas cá para nós, Mas vai fazer alguma vai reforma? fazer, em mês que vem, vão fechar por 2 meses. Mas cá para nós, para ter 300 anos, tá bom. Gente, vocês estão vendo uma estrutura de 300 anos que nunca foi restaurada. Então isso é uma raridade. Muita gente fala que o cedro não dá cupim, é mentira. Toda madeira, material orgânico, quando morre, um dia bicho come. O cedro demora 250, 300 anos para dar cupim, mas dá cupim. Aqui, ó, você está atrás do altar da igreja. Ó. Estou abrindo aqui a porta que dá acesso, né, à nave da igreja. Então, essa peça aqui, ó, que nós estamos vendo, ela ficava um pouquinho ali na frente. Quando essa igreja estava sendo utilizada pelos padres, quando eles saíam da casa deles aqui atrás, eles subiam por essa escada que nós subimos e tinha um acesso aqui um pouco mais amplo. Então eles recuaram esse altar para aqui e colocaram um altar mais novo ali na frente daquela mesa. Que a gente fala altar, olhando a parte de arte, é um erro, mas é um costume, mas o turista entende. Altar é a mesa, essa aqui, ó, é onde você põe a Bíblia. A parte de cima, que tem a arte, chama retábulo, que é o comprimento do altar, né? Então esse altar ele ficava ali, aí eles recuaram para cá para utilizar um altar mais novo, porque não é permitido pelo patrimônio histórico ficar tocando muito, utilizando para não estragar a peça, né? Essa cor bonita que ele ficou aqui na frente, ó,
que nós vimos, esse marrom bonito, esse caramelo bonito, é uma tradição que os artistas faziam na época de utilizar cera de abelha que ajudava a proteger a madeira contra o cupim. Aí fizeram isso na frente, mas não fizeram atrás, então a cor não é a mesma. Aquele ficou na cor natural da madeira, aí o cupim aproveitou e veio atacando por trás, porque na frente a madeira ficou mais protegida, né? Muito legal. Primeira vez que eu vejo uma igreja assim mesmo. Vocês são de qual cidade? Conselheiro Lafayette. Lafayette. Isso. Mariana, já que vocês são mineiros, né? Você é mineiro? Mariana foi a primeira capital do nosso estado. Primeira cidade, e recebeu esse nome em homenagem à rainha de Portugal, que era Maria Ana da Áustria, esposa do rei Dom João V. Então a cidade nossa tem o nome da rainha portuguesa. Tem um outro detalhe curioso que eu gostaria de estar explicando para você, com relação a esses bancos. Que sempre que a gente entra nas igrejas, os bancos vão estar concentrados nas janelas. O povo deu nome popular para esses bancos. Conversadeira, namoradeira, banco da beata, do beato. Na verdade, a finalidade do banco, na janela, era para ler. Era para sentar, para ler, aproveitar a claridade natural do dia. Mas na época, como eram muitas missas, batizado, casamento, as pessoas não iam para casa, não. Assentavam aqui para esperar. Aí é bom para papear, paquerar, queira ou não, a pessoa falava sobre a vida alheia de quem passava lá fora. Você tem uma ideia? Meu pai e minha mãe têm 50 anos de casados, se conheceram num banco desse. Então era muito comum, né? As pessoas saírem de lá, vinham aqui assentar, você procurava fulano lá na igreja, aí outros falavam, vai lá no banco da beata, do beato, que estava ali, sentado aqui, né? Então a finalidade era para ler, tá? Tem um outro detalhe muito interessante, que é bom lembrar, o São Pedro... Ali aquela escada vai lá pro sino. Vai pro sino é lá na frente, você vai agora. Aqui só chega no púlpito aqui, ó. Ah, tá. Cuidado com o vento. Gente, o São Pedro, ele está lá em cima, no local de destaque da igreja. Como nós estamos na igreja de São Pedro, ele vai ocupar o local de destaque. Na tradição católica, o São Pedro é o santo que o católico xinga muito, mas ao mesmo tempo tem que pedir perdão para São Pedro. Por que xinga? Você vai entender. Quando chove muito, a gente reclama com São Pedro. E quando não está chovendo, a gente reclama com ele também. Então São Pedro ele não passa batido não, ele é lembrado de um jeito ou de outro. Mas na tradição católica, o católico ele não pode só xingar São Pedro não, ele tem que orar para São Pedro e pedir perdão, porque São Pedro tem a chave da porta do céu. Ele que abre para entrar as almas. Então, se o católico só xinga e não pede perdão e ora, São Pedro faz pirraça, não abre a porta do céu, as almas ficam vagando. Então, assim, o catolicismo tem essas crenças religiosas. E tem outra coisa curiosa. Sempre que você entrar em igreja de São Pedro, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, a igreja de São Pedro ela sempre é inacabada. Faz parte da filosofia do catolicismo, porque fala que a obra da igreja não pode parar, concluir, ter fim. Sempre tem que estar buscando almas, sempre tem que estar em trabalho. Um exemplo, aqui ó, era para ter pintado o teto da igreja, era para ter feito altares ali ó, do lado direito e do lado esquerdo, tem um espaço para fazer e não fizeram, e era para ter pintado e colocado ouro no altar. Então não foi por questão financeira e nem porque não tinha ouro não. Pelo contrário, aqui era a irmandade mais rica, tinha condição de colocar ouro em toda a igreja. Mas por ela chamar a igreja de São Pedro, ela é inacabada. Até tem uma tradição aqui no nosso país, quando a gente vê uma obra do governo que está alongando muito, demorando muito para terminar a construção, usa-se falar, é obra da igreja, parece obra da igreja, que nunca que acaba. Então vem daí esse termo, é uma tradição da filosofia da Igreja Católica. Lá no alto, né, mais uma vez, a gente filmando São Pedro, quando você entrar em uma igreja católica e ver um santo com uma chave na mão, é São Pedro. É o único que pode segurar uma chave. Porque na tradição católica, abaixo de Cristo, São Pedro foi o mais importante. Que Jesus falou com ele,
aquela frase que está escrita lá naquele pano vermelho, lá no coro da igreja, ó. Tu és Pedro, E sobre essa pedra eu levantarei a minha igreja. Então ele tem a chave da igreja e tem a chave da porta do céu. Quando você sair aqui, eu vou te pedir para filmar a frente da igreja. Por quê? Primeiro você vai filmar ali, ó. Tá vendo que ali em cima tem um brasão? Ali, ó, 2 chaves e a mitra que o Papa usa na cabeça, né? Sim. Chama mitra ou tiara. É aquele chapéu que ele tem na cabeça. Qual o significado das 2 chaves? Uma é a chave da igreja que São Pedro tem na mão. E a outra é a chave da porta do céu. A obra que tem na porta lá da igreja foi a única obra oficial que o Aleijadinho fez na cidade de Mariana. As outras igrejas têm obras atribuídas a ele, mas essa daqui eles encontraram documentação provando a autoria, o tempo que ele demorou e quanto foi que ele recebeu para conceber a peça que está lá na frente da igreja, que é interessante depois você dar um registro, dar um ênfase maior para aquela escultura que está lá. Agora você vai na parte mais interessante da igreja, que é um dos atrativos principais daqui, é a subida na torre. São 72 degraus, é uma aventura, mas é a única igreja barroca em Minas Gerais que permite o visitante ir lá no campanário. É um dos atrativos que o turista não vai esquecer nunca mais que veio na cidade de Mariana e esteve aqui, que é o único que você pode fazer isso. O turista sempre vai imaginar, sempre vai lembrar que esteve aqui em Mariana e nessa igreja. Seu nome é? Fabiola. Fabiola. Deu para você ter uma ideia, Fabiola? Meu. Tá. Muito Deixa eu te bacana a falar. história. Lá na torre, eu não subo lá em cima, porque eu operei o joelho, são muitos degraus. Então você sobe, dá uma descansadinha ali no couro, que mesmo nós que temos o costume de subir todo dia, 72 direto, cansa. Só que quando você chegar lá no alto, você vai ganhar um presente. Vai tirar as fotos mais bonitas de Minas Gerais, que são as serras e as igrejas na parte de baixo. Você vai visualizar a Serra do Caraça, Pico da Colonia, Serra da Mantiqueira, Pico da Cartucha, que são os mapas que os bandeirantes paulistas, os descobridores de Mariana, mapearam para chegar no Eldorado, que é essa região que você está aqui, que foi encontrado muitas pedras de ouro. Então, mapeavam pelos picos. Como não tinha estrada, os viajantes, quando chegavam a essa região aqui montanhosa, nas minas, procuravam um desses 3 picos que indicava que estavam chegando, aproximando da região aurífera, que é essa região que nós estamos agora. A única coisa que eu posso falar para você por enquanto é boa subida, porque tem 72 degraus te esperando. Quando você descer, eu vou estar aqui, a gente vai nos encontrar de novo. Aí eu vou te mostrar ali a fachada e vamos chegar aqui no mirante para você ter uma noção do patrimônio histórico que Mariana tem, que dali da frente a gente vai ter uma noção melhor que eu vou estar falando. Como eu não vou lá na torre, a vista lá da torre é privilegiada. Você vai filmar tudo. Mas aqui de baixo eu posso te falar qual que as igrejas que vale a pena você conhecer e a história delas, tá bom? Não, tá ok, obrigada. Vou parar. Aí, gente, ó, aqui, acabamos de subir aqueles sinos aqui, 72 degraus. Só não pode tocar o sino. Não pode. Aqui dá uma vista ótima aqui. Olha que legal. Vale a pena vir conhecer Você a paga igreja. R$5 para visitar a igreja. Vale a pena vir conhecer essa igreja aqui, a igreja de São Pedro em Mariana. Aqui a gente tem uma vista privilegiada. Ó, que bonito. Ele mora ali atrás, acho que ele mora ali atrás ali. Olha a vista da cidade. Olha lá. As outras igrejas lá, tem uma igreja ali, né? Bonito, né? Ó. A motoquinha lá embaixo.
danar, né? Da outra vez que a gente veio, a gente nem tinha canal, né? Não. Agora a gente voltou, retornou aqui, tem um canal. Né? Essa obra foi que eu comentei lá dentro da igreja, brasão, né, é o que brasão você feito em pedra-sabão, o mesmo símbolo que está no altar principal da igreja, mas aqui na frente esculpido pelo Aleijadinho e feito no material que é macio de esculpir, fácil de entalhar. O Aleijadinho, quando ele tem dificuldade em continuar a trabalhar com a madeira por causa da doença que ele tinha, ele larga os trabalhos da madeira e vai trabalhar com a pedra-sabão, que é uma pedra típica da região nossa aqui em Minas Gerais. Ela é pesada, mas é muito fácil de esculpir. Vai ser quando ele vai fazer a obra-prima da vida dele e a última, que é Congonhas do Campo, Os 12 Profetas de Pedra-Sabão. Foi a última obra que o Aleijadinho fez na vida e considerada pelos historiadores a melhor obra da vida dele. Essa aqui também feita em pedra-sabão. O que eu te falei lá dentro, aqui você vai registrar, a fachada dela não foi pintada. Por ela chamar a igreja de São Pedro e ter a tradição de que a igreja de São Pedro é inacabada, eles não pintaram a fachada. Nós vamos chegar aqui agora, aqui naquela cruz ali, ó, que é o Mirante de Mariana. Então dali você vai ter uma noção do patrimônio histórico que a cidade tem para oferecer para a visita dos turistas. Vamos chegar lá na frente para vocês verem. Antes de a gente chegar lá, chega aqui desse ponto. Filma aquela torre lá. Torre lá em cima. Atrás daquela torre, no ano de 2015, aconteceu a tragédia da Samarco e da Vale do Rio Doce. A barragem de Fundão foi a primeira barragem que se rompeu aqui em Minas Gerais. Depois nós vamos ter uma tragédia pior, Brumadinho, em 2018. Mas em Mariana foi a primeira e aconteceu atrás daquela torre. A sorte dos moradores aqui da cidade, que a barragem ela estoura para o lado sul, para o lado de lá, atingindo a zona rural de Mariana. Então nessa direção aqui, ó, Bento Rodrigues, o primeiro distrito de Mariana, impactado pela lama do minério da Samarco e da Vale. Mesmo estando a 20 quilômetros de distância, 19 pessoas não conseguiram sair, mas tinha um anjo de guarda na vida dos habitantes lá do Bento. Qual que era esse anjo de guarda? Uma funcionária da Samarco, que era moradora do Bento. Ela estava trabalhando na hora que a barragem estourou, ela viu, ela pegou uma moto, foi por uma trilha, como ela conhecia bem a região, chegando rapidamente no distrito onde estava toda a sua família vivendo, seus amigos, entes queridos, avisando de casa em casa para todo mundo sair, subir para o alto do morro, em árvores mais altas, que a barragem tinha estourado, e ela sabia que a barragem ia chegar no distrito, porque tinha um córrego que passa do lado do distrito de Bento Rodrigues. Ela conseguiu salvar muita gente. Se não fosse essa mulher, ia acontecer uma tragédia muito pior. Infelizmente, gente, Mariana depende do minério. Os 70 mil habitantes que a cidade tem, 70% da população vive da área de mineração. Então o sonho de quem mora aqui, quem nasce em Mariana, é conseguir emprego na Samarco e na Vale, porque tem salário mínimo muito bom, você ganha casa em condomínio fechado, né? E tem os benefícios e tem minério por 400 anos, então é uma geração que você vai criar. O problema é que tem 20 pequenas empresas que prestam serviço para essas duas, três grandes, que são as multinacionais famosas, né? Não são mais estatais, e quando foi privatizada para nós aqui melhorou muito, porque começou a dar mais emprego a pessoas da cidade, capacitar o morador da cidade e investir na restauração do patrimônio histórico e conservação do patrimônio histórico que Mariana tem. Vocês já conheceram alguma igreja lá embaixo? Já, aquelas duas gêmeas lá, a gente já foi nela. Já foi. Da outra vez a gente foi nela. Hoje não, né? Hoje não, hoje a gente chegou, a gente já veio direto pra essa aqui. Que a gente chegou ali, ó, aí a gente avistou ela, assim. Aí eu falei com ele. Olha só, tem uma curiosidade
na história do estado de Minas Gerais, existia rivalidade das irmandades religiosas. Um exemplo, aquelas duas igrejas que estão ali, aquela praça se chama Praça Minas Gerais, em homenagem ao nosso estado, antigamente chamava Praça João Pinheiro. A praça ela é composta com 4 monumentos históricos. As duas igrejas que a gente pode visualizar daqui, no meio da praça o Pelourinho e na frente do Pelourinho o primeiro palácio do governo de Minas, a Câmara Municipal da cidade. Considerada pelos historiadores e críticos de arte o conjunto arquitetônico mais bonito de Minas Gerais. E todo ano, gente, no dia 16 de julho, que é o dia do nosso estado, para nós acontece uma coisa especial, que é o dia de Minas. Principalmente para o marianense, quem nasce aqui, vive aqui, chama marianense. Por quê? Porque a capital se transfere para cá todo ano, no dia 16 de julho, o governador despacha daqui. Então Mariana é a capital simbólica todo ano por um dia, para lembrar e mostrar para o mundo inteiro que aqui começou a história de um estado muito rico, que é o segundo maior estado do nosso país, que é o estado nosso, que é belo, maravilhoso, né? Então, a história do estado de Minas Gerais começa nesse vale, tá? Em 1696, no final do século 17, chegaram nessa região aqui os bandeirantes que vieram da cidade de São Paulo, de Taubaté, no interior de São Paulo, e descobriram aqui no nosso rio pepitas de ouro e logo criou um arraial de Nossa Senhora do Carmo, em homenagem à Santa do Dia, que o dia 16 de julho, que é o dia que eles chegaram aqui, é o dia de Nossa Senhora do Carmo. O arraial cresceu, virou vila de Nossa Senhora do Carmo. Consequentemente, a vila também cresce e é elevada à categoria de cidade. Aí a notícia se espalha na região e vai para a Europa. O rei de Portugal, sabendo que tinham encontrado um novo Eldorado, resolve transformar a vila em cidade e mandou dar o nome da esposa dele, que chamava Maria Ana. Aí juntou, ficou Mariana. Então nossa cidade tem o nome da rainha de Portugal. São 327 anos, que é os mesmos anos que tem o estado de Minas Gerais. É os mesmos anos que tem a cidade de Mariana, que aqui começa a história de Minas. Legal. Então Bacana. essa é a história, gente, daqui da nossa cidade, né? O roteiro básico é a igreja de São Pedro, a Praça Minas Gerais. Lá no alto tem a igreja dos negros, ó, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aquela amarela lá? Então, sempre que você vê... Aquela amarela lá? Lá em cima, Lá. Azul, branca e amarela. Essa sempre azul que aqui. você vê, não é essa daqui não. Aqui aquela tem lá. uma como a torre, aquela lá em cima. Ah, tá. Sempre que você vê falar de igreja de Nossa Senhora do Rosário ou Santa Efigênia, aqui em Minas Gerais, eram as irmandades que eram destinadas aos negros. Infelizmente, gente, é uma coisa que não vai parar, é a divisão de classe, tá? Para ter o rico tem que ter o pobre, né? O empregador e o empregado. Então tinha igreja de todo tipo de classe daquela época. Por exemplo, aquelas duas que estão ali, as gêmeas, a igreja de São Francisco de Assis, aqui em Minas Gerais, era frequentada pelos mineradores. A igreja do Carmo, que é aquela que está de costas à esquerda, era frequentada pelos comerciantes, que era a elite, que era a classe rica da época. Aí vai ter igreja para negros, que vai ter aquela lá no alto. Aqui ó, tem uma com uma torre e ali tem outra. Era a Irmandade dos Pardos, para não falar dos pobres. Eram brancos que não eram donos de mina, nem donos de comércio, frequentavam as capelas. E essa que nós vimos dos padres. Então era bem dividido, né? Deu para vocês terem uma ideia então, gente? Deu. Gostei. Seu nome é? Fabíola. Fabíola aí, você? Antônio Marcos. O seu é? Alaí. Aqui o Pico da Colomia é aquele lá, ó, famoso, aquele lá no alto, ó, era a referência principal que os bandeirantes fizeram quando os viajantes vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, quando chegava essa região montanhosa, procurava aquele pico lá que indicava onde estavam as minas de ouro, que é essa região que nós estamos aqui. Então, como não tinha estrada, era trilha, os picos famosos era o pico da Itacolomi, que é aquele, lá atrás, ó, em cima, o pico da Cartucha. Olha que coisa interessante isso, gente. Se você ver a direção deles, ó, o pico da Colomi está lá no alto, né? O pico da Cartucha, aquele que está lá em cima,
Atrás daquela torre aqui daqui você vai conseguir visualizar melhor, tá vendo? Lá em cima, ó. Atrás da Aquele é o pico da Cartucha, né? A torre mesmo já é o pico, tá vendo? Lá. O outro é lá no fundo, a Serra do Caraça. Atrás desse vale, lá atrás, tem uma bola aqui assim, ó, um morrinho, que parece um cupim de boi. É ali a Serra do Caraça, que forma os três um triângulo, que é o símbolo que está na bandeira de Minas, o triângulo, né? Então, esse símbolo aí, esses três picos, tá o símbolo da bandeira do nosso estado, que era o mapa de Minas Gerais. Legal. Aqui, muito obrigado, seu Alair.